Primeiramente, nós avisamos. Não, na verdade, ele avisou. Mesmo não sentia saudade da gente. Olha, devido aos últimos acontecimentos, que são muitos e ruins, meu Deus. Passar pano pra isso tudo se tornou vexatório, humilhante demais. E olha, não tem música do Raça Negra que ajude a militância midiática a segurar essa barra que é gostar de você, Dilma. Muita gente aí brincando, dizendo que, vai ver que o Pix não caiu. Mas eu não acho que seja isso. Eu acho que é mais simples. Defender o indefensável te expõe demais no mundo que sobrevive de credibilidade. E como eu tô muito pagodeira hoje, foi nessa semana que o barraco desabou. E aí, meus amigos? Bom ou não? 10 meses foi o tempo necessário para que todo mundo, menos a Goebbels, enxergasse que a culpa é deles e dessa vez eles não irão colocar em quem quiserem. Eles vão apenas soltar a mão no melhor estilo. Ok. Houve um equívoco pela minha parte e agradeço a compreensão e lhe peço desculpa, tá bom? Foi um equívoco, houve um equívoco aí. E o negócio nem se trata mais apenas sobre o Dilma, né, Xandão? Oi, Deus, então eu vou ler matérias de jornais brasileiros e italianos, então me ajuda, porque aqui no Brasil isso é violar o Estado Democrático de Direito, aparentemente. E por falar no Xande, nós vamos questionar aqui o que ele vai fazer, porque temos um réu confesso. Palavras de vovó Mafalda, também conhecido por Noblar. E nós já temos processo rolando no TSE, com as provas apresentadas pelo próprio Janones. E somadas as matérias da mídia, resta ao TSE fazer valer aquilo que a própria corte diz que aconteceria com determinadas condutas. Aí a gente vai ver se o negócio era só pra quem tava com Bolsonaro. Será que o tchau Danones se aproxima? Se você ainda não se ligou em tudo que rolou essa semana caótica pro Dilma, porque não saiu no jornal da grande mídia, que ganha muita verba federal, fica tranquilo, esse vídeo vai ficar bom demais pra você argumentar com quem tem como único argumento seu próprio egoísmo ideológico. E assim, Paulo Guedes estava errado. Ele diz que após o Dilma seriam 6 meses para virar Argentina, mas foram 10 meses. Vamos então para uma sequência de fatos que nem a Miriam Leitão gaguejando vai conseguir refutar. Aliás, vamos refutar Miriam Leitão gaguejando. Bora lá? Vamos começar aqui com a questão da economia, que mexe diretamente com o bolso e o humor de todo mundo. Só nessa semana que passou, nós tivemos mais de 1.000 funcionários demitidos por telegrama na montadora GM e outros 3.000 demitidos da Electrolux. 2 empresas sozinhas geraram mais de 4.000 pessoas desempregadas no espaço de 72 horas. Mas agora presta atenção nessa notícia que eu vou explicar o que pega. Com a arrecadação em queda e orçamento inflado, quadro fiscal do governo preocupa economistas. Da Faria Lima, que fizeram tudo pela democracia. Pelo 4º mês seguido, as arrecadações do governo com impostos caíram, ou seja, você não está comprando. E em contrapartida, o orçamento segue inflado, alto, gastando muito. E por lógica, porque todos sabemos que a grama é verde, para se manter um gasto alto com uma arrecadação baixa, a solução é gerar novas fontes de arrecadação. Novos impostos, mais impostos, aumenta a alíquota. Novo imposto sobre investimentos, sobre Bitcoin, aumento de impostos nos itens de pecado, como açúcar, bebidas. Sim, amigos, dá adeus para sua cervejinha. Mas também em cima de bicicletas, motos e televisões. Porque a classe média ostenta um padrão acima do necessário, né? Não precisa de 2 TVs, disse o déspota lá, que ocupa a presidência. Também teremos logo no início de 2024 o aumento de impostos em cima do gás de cozinha, do diesel e da gasolina. Sobre os trabalhadores do SUS... Aqui no hospital tá maior comemoração, todo mundo felizão porque a PL foi aprovada. Aprovadíssimo! Mas eu quero te perguntar uma coisa, você sabe quem que aprovou a PL, né? Sim, quem Bolsonaro. Funcionou? Bolsonaro. Então agora vai votar em quem? Em Lula, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí o Dilma sanciona o projeto que permite piso menor para a saúde nesse ano, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lula! Lula! Viva Lula!
As brusinhas da Shein que a SBAN já garantiu que seriam as empresas que pagariam os impostos e não o consumidor? Após serem taxadas em 17%, as compras de até $50 que antes eram isentas, antes no governo Bolsonaro, para ficar claro. Agora no desgoverno, eles estão estudando mais 28% de imposto em itens. De novo, de até $50. Mas que pobre não come essas coisas, né? Pobre come comida. E é agora que eu vou ter que refutar a Miriam Leitão, que essa semana disse isso. Força, guerreiros, força aí. É um aumento pequenininho em relação ao mês anterior, que é 0,03 maior. E quando você olha todos os dados de onde que teve aumento dos 9 grupos, 6 tiveram aumento, 3 não tiveram aumento, onde teve mais aumento foi transportes, por causa do diesel, por causa da gasolina, por causa da passagem aérea, que subiu muito, mais de 13%, e também no item habitação por causa da energia que subiu. Mas a boa notícia é que a alimentação continua negativo, não está subindo, não tendo aumento de inflação no item alimentação e bebidas, e o que mais cai é a alimentação no domicílio, caiu mais 1%, tem caído sempre, e isso é bom, é comida na mesa, alimentação no domicílio. Pausa para refutar. Miriam Leitão diz que a inflação subiu em um monte de coisas, mas que na comida, no prato, ela caiu. E que isso é bom, porque pobre come a comida, né? Menos de 48 horas após a declaração da Miriam, inflação no prato. Preço do tomate dispara 40% e do arroz 18%. Pobre come arroz, não come? Pois é, mas o legal é a justificativa da Miriam. Claro que inflação a gente tem que olhar sempre, porque, por exemplo, essa crise, o El Niño, é uma dúvida nas projeções. Até que ponto o El Niño e tudo isso que está acontecendo no país. El Niño. Sim, a culpa é das mudanças climáticas. Deve ser culpa do El Niño também a queda seguida de confiança na indústria, que abrange construção, materiais plásticos, produção de metais, móveis e veículos automotores. Ou então é do Bolsonaro, né? Em números práticos, em matéria de agosto do Globo, mais de 730 mil empresas já haviam fechado apenas em 2023. E 2 meses depois, certamente esse número já aumentou muito, porque estamos no finalzinho de outubro. Esses números são equiparados a 2020, o ano mais restrito da pandemia. Vocês entenderam? Em meio ao caos de arrecadação, com contas altas a serem pagas, já que o desgoverno elevou o gasto próprio, como por exemplo, Dilma tem gasto recorde com cartões corporativos nos 7 primeiros meses de mandato, superando os ex-presidentes. Todos os ex-presidentes. Só com viagens internacionais foram mais de 45 milhões em aluguel de carros, intérpretes e recepções. Além da comitiva, né? Carinha do MST tava lá na comitiva, né? Passeou às suas custas, filho. Ah, esse desgoverno também pretende gastar 200 milhões extras. 200 milhões extras! Para turbinar suas redes sociais em ano eleitoral, 2024. Mas enquanto isso, ele bloqueia a verba para alfabetização, transporte escolar e bolsa de estudos. Mas a mulher do Randolfo Rodrigues, líder do governo, foi nomeada assessora no gabinete da ministra do STF, Carmen Lúcia. O neto do Dilma foi nomeado por um cargo no governo de Sergipe. A filha do ministro da Pesca tomou posse como secretária de Cultura em Pernambuco. Mulheres de 5 ministros do Dilma são nomeadas para cargos públicos com salários de até R$37 mil. O genro do Dilma está usando o acesso aos ministros para poder turbinar sua própria candidatura. E você aí tem que entender que isso tudo é muito importante, porque quando os amigos e as famílias estão bem, a gente produz melhor, sem preocupação no coração. E eu tô contando isso pra vocês porque, primeiro, a Simone Steppi apareceu pra dizer que é mais fácil elevar a arrecadação do que cortar gastos. Ou seja, essas coisas aí que comentamos agora, né? E toma imposto no lombo das pessoas. Se bem que... Não, pera, Simone Steppi, você tá enganada. Porque teve um bloqueio de verba de Vale Gás para 2 milhões de famílias que podem ficar sem o benefício até dezembro. Então, assim, estão cortando, né? Não na carne deles, na sua. Mas tudo isso, todo esse esforço financeiro extra em cima da população, tinha um bom motivo. O ministro da Economia, seu Tachad, já em janeiro anunciou que iria zerar o déficit de 2024. Então,
era para uma boa causa. Em 31 de agosto de 2023, menos de 2 meses atrás, com a presença de Tachad e Step, era anunciado o orçamento de 2024, deixando claro que o déficit seria zero e que o salário mínimo seria de R$ 1.421. Menos de 2 meses após a formalização de projeto do seu próprio desgoverno, o déspota, que ocupa a presidência da República, disse que o Brasil não irá buscar o déficit zero porque era uma coisa de mercado que é muito ganancioso. Bicho, quem propôs isso foram seus próprios ministros, não foi o mercado! Dessa vez ele usou a carta, a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Conclusão da fala desastrosa que lambeu a cara de seus próprios ministros em praça pública. 1 hora após a fala do déspota, a Ibovespa caiu 1%, porque o anúncio que foi feito ao mercado foi interpretado da seguinte forma: veja bem, eu falo coisas, mas não significa que eu vou cumprir essas coisas. Instabilidade econômica em meio à crise do varejo, da indústria, inflação e confiança. O Estadão chegou logo metendo louco dizendo: mercado vê o Brasil em recessão técnica. E aí, nem o mais próximo dos amigos ousou defender. Foi quando chegamos ao editorial da Folha que deixou claro que se tratava do que o grupo Folha inteiro estava pensando. Dilma sabota o país. Mas eu quero apenas lembrar uma fala muito importante de um amigo do Dilma que avisou todo mundo. Ele me disse que a gente tem muitos diálogos, que eu, ao chegar à presidência, se chegar para a eleição, é a última chance da minha vida. Tenho 67 anos. Não, 76. 77. É a última chance da minha vida de fazer uma grande revolução. Vou fazer. Porque depois disso já estou velho demais, não posso. Então, vou fazer um discurso político para que todo mundo possa manter a unidade nacional, mas a prática vai ser radical. Pois é, ele avisou. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha, muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse ataque. E a continuação desse áudio é mais incrível ainda. Fala a favor dos povos oprimidos, os indígenas, mulheres. Só que aí você ouve esse negócio do Leonardo Boff e pega essas matérias aqui. Governo Dilma ignora há 6 meses recomendação do Ministério Público Federal para emergência em saúde na terra indígena Munducuru. Ministério Público declara que Yanomamis correm risco de perderem suas vidas e de insegurança alimentar. Queimadas avançando para dentro das terras indígenas no Maranhão. E até o mais pop dos indígenas do desgoverno Dilma, que subiu a rampa com ele, anuncia que o Dilma não cumpriu o que havia prometido. Cara, que doideira, né? Nesse desgoverno tem um ministério que a gente banca só para cuidar dessas coisas. Pensa num dinheiro mal aproveitado. Mas já que estamos falando em Amazônia, estamos assistindo a pior queimada dos últimos 25 anos. E ninguém liga. Não tem Macron, não tem Hulk, Greta, Leonardo DiCaprio, não tem Anitta, não tem ninguém. Manaus acordou com um ar irrespirável. E fazer o quê? A culpa agora é do El Ninho. 26 de outubro de 2023, para agradar artistas, governo lança programa que distribuirá 3 bilhões por ano à cultura. Quem liga para a Amazônia quando os dinheiros da cultura serão distribuídos? Né? Ah, mas falta falar das mulheres empoderadas na campanha eleitoral e demitidas na sequência. 2 ministras e a presidente da Caixa foram enxotadas para abrigar os homens do Centrão. E você sabe de quem que é a culpa? Dos partidos que Dilma optou por coligar. Segundo o déspota, ele demitiu as mulheres, mas os partidos não tinham outras mulheres para indicar, então ele teve que acolher os homens. Dilma, foi você que demitiu as 3 mulheres, era só não demitir. Ele demitiu, mandou embora pra rua, mandou catar a moedinha e pau. E eu me pergunto quem é que cai numa conversa mole dessas. Se bem que as feministas caíram, né? Porque nem pio. Sabe que pio? Não teve pio. E o mais legal é que ele demitiu a mulher da Caixa, nomeou o indicado do Lira e agora o filho do Lira tá negociando um contrato de publicidade com a Caixa. O Brasil voltou!
A segurança pública também segue um caos e após assistirmos uma intervenção federal que afastou o governador do DF sem pedido do Ministério Público pelos atos do dia 8, de um único dia, a gente imaginou que o Rio também estaria precisando de uma ajudinha, né? Mas após não intervir no caos do Rio Grande do Norte, da amiga Fátima Bezerra, Lula decreta que em seu desgoverno não haverá intervenção federal no Rio de Janeiro após as pessoas assistirem trabalhadores andando de caminhões gaiolas, já que os criminosos tomaram a cidade. O motivo? Então, eu tenho várias suspeitas, mas o que a esquerda divulgou foi isso aqui. O governo Dilma avalia que intervenção no Rio de Janeiro geraria desgaste de imagem. A avaliação é que já existe um prejuízo para o governo Dilma com a cooperação do Ministério da Justiça na crise de segurança pública do Rio de Janeiro. Em seguida veio a frase catastrófica, abre aspas, não quero as Forças Armadas na favela brigando com bandido. Fecha aspas. Desculpa, povo do Rio, o Dilma não quer intervir no caos porque ia ficar ruim para a imagem dele, sabe-se lá com quem. Já que em 2018, quando aconteceu a intervenção federal, 68% da população aprovou. Ô, saudades do Braga Neto, comandante da intervenção daquele ano. Saudades. Continuando a sequência de diarreia verbal sobre o fim da guerra em Israel, o estadista da Globo tem uma saída incrível e eu não sei como é que ninguém não pensou nisso antes. Como assim? Olha, ô Lula, tem o presidente de tal país que é amigo do Hamas. É para esse que eu vou ligar. Ô cara, fala pro Hamas libertar o refém, porra. Será que esse cara acha que tá numa mesa de boteco falando de uma tragédia causada por um grupo terrorista? Cara, que humilhação pra nossa nação. Mas só pensa, só imagina se é o Bolsonaro falando uma coisa dessas. Sem mulheres, sem assistência aos indígenas, com a Amazônia pegando fogo, com a arrecadação caindo, juros futuros subindo, benefícios cortados, demissão em massa, gastos milionários, brusinhas taxadas, Estado tomado por uma quadrilha numa crise histórica de segurança pública, nação e ministros humilhados. Essa é a real, em apenas 10 meses. E aqui, eu não tô sendo leviana de dizer para vocês que emissoras de TV aliviam pro governo Lula. Todo mundo sabe que isso é real. Mas olha que interessante essa pesquisa. Quem se informa pela TV sobre política avalia positivamente o governo Dilma em 46% e 21% avaliam como ruim. Então, a maioria da galera que acompanha TV, matérias pela TV, notícias pela televisão, tipo jornais da Globo, acham que o governo tá indo muito bem. Já quem acompanha pelas redes sociais, para 39% dessas pessoas, para ser mais exata, acham que o governo tá ruim, é uma avaliação negativa. E apenas 29% acham que tá bom. Já quem acompanha sites, blogs e portais de notícias, que é o caso da Folha, do Estadão, também tem uma visão negativa. 41% dos entrevistados acham que o governo tá mal e 29% acham que o governo tá bem, avaliaram positivamente. E aí é aquilo que eu falei sobre a questão de credibilidade. Quem assiste TV, quem assiste Globo, acha que tá tudo bem. Que é o que a Miriam Leitão diz, né? Tá tudo ruim, mas tá tudo bem. É a desmelhora. Já quem acompanha pela internet tem acesso à informação real sem o viés ideológico e a torcida midiática. Galera, a coisa não tá bem. Não tá bem, Miriam Leitão. Não tá. E eu poderia falar muito mais. É sério, daria um especial. Só que eu preciso avançar na pauta para falar do Janones, o aliado mais tóxico do Dilma. E eu digo isso porque eles gostam de manter o cara perto, espumando pelas redes sociais. Mas levar pro governo, não, você tá doido? Quem aí não lembra do fogo amigo recente armado por Janones contra Paulo Pimenta, ministro da Secom? E aqui, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, nada contra. Se dependesse de mim, eu jogava gelatina em cima dessa treta enquanto comia pipoca. Só que quando isso rolou, a mídia apontou que o Janones tinha um coração peludo, porque após tudo que ele fez pelo desgoverno, ficou sem carguinho, desprestigiado. E como ele era o consultor informal da campanha do Dilma, ele pode ter criado a esperança que a Secom ia ser dele. Mas o que restou ao Janones foi ser secretário-geral do Grupo de Frente Parlamentar da Saúde Mental. Chamar a polícia, você pode falar pra dono de casa, do que quiser. Eu tô indo nesse minuto quebrar o estúdio. Eu vou entrar com o carro e vou derrubar o portão. Eu não vou assistir o que estão fazendo com a minha campanha, não. Eu não vou. Gente incompetente, burra,
tá? Não tem chave, não. Eles falou que não tem chave do estúdio, que ninguém tem, que tá com você. Eu tô indo lá, escuta o que eu tô falando, grava. Eu tô indo quebrar o estúdio. Era um pedido de socorro e a gente não percebeu. Mas beleza, vamos aqui ao que pega. Existe hoje no TSE um processo a ser analisado, aberto pela campanha do presidente Jair Bolsonaro contra a atuação do Janones no período eleitoral. Vamos a um trecho da matéria que descreveu o processo na visão da campanha de Bolsonaro. Abre aspas. O deputado federal André Luiz Gaspar Janones, escolhido pela campanha do candidato Lula para ser o consultor nas esferas digitais, fato público e notório, vem se utilizando de suas redes sociais ostensivamente com a verdadeira fábrica de notícias falsas para divulgar e promover o compartilhamento em massa de publicações de conteúdo sabidamente falso, relatam os acusadores. Nesse caso, a irregularidade em análise é apenas o uso indevido dos meios de comunicação. Fecha aspas. E aí, você não acredita o que o Janones fez? Lançou um livro sobre seu modo de vida, o Janonismo Cultural, onde ele admite o uso de fake news em período eleitoral. E eu aqui não quero ser leviana, eu não li o livro. Mas teve jornalista de esquerda que aparentemente leu e chegou à seguinte conclusão. Janones conta que criou fake news para ajudar a eleição de Dilma. O réu confesso. Vamos então aos trechos da denúncia. Abre aspas. Uma das notícias falsas foi sobre o celular desaparecido de Gustavo Bebiano, o primeiro-ministro que Bolsonaro demitiu mal tomara posse em 2019. Corriam rumores de que o celular guardava conversas comprometedoras entre Bebiano e Bolsonaro. Janones diz que, apesar de jamais ter chegado perto do mítico aparelho, insinuou nas redes sociais que havia tido acesso ao conteúdo para atormentar Bolsonaro. Horas antes de começar o último debate entre Bolsonaro e Lula, Janones escreveu: "Tá tudo na mão do Pai, agora é com ele, seja o que Deus quiser." Fecha aspas. Só que ele não parou no caso inventado do Bebiano. Ele seguiu. Aspas novamente. Outra notícia falsa inventada por Janones. O ex-presidente Fernando Collor de Mello seria ministro de um eventual segundo governo de Bolsonaro. Foi em resposta a uma fala na qual Bolsonaro disse que se Lula vencesse, Dirceu seria ministro. Janones justificou. O ministro de Lula vai ser o Dirceu? Tá bom, então o ministro da Previdência de Bolsonaro vai ser o Collor. Simples assim. Ele realmente seria ministro do Bolsonaro? Eu sei lá. Mas uma vez que ele apoiou Bolsonaro, poderia muito bem ser. Ele iria confiscar benefícios como as aposentadorias? Não sei, mas ele confiscou as poupanças quando foi presidente. Fecha aspas. Galera, isso foi uma fake news que pegou milhões de visualizações, seguidas do pedido incessante de que o material fosse divulgado em todos os grupos de Facebook e de WhatsApp, exatamente como uma milícia digital faria. E para completar, a matéria do Noblar aponta mais uma fake news. Aspas. Lembra do vídeo gravado por Bolsonaro, onde ele dizia que pintou um clima entre ele e um grupo de meninas venezuelanas refugiadas que moravam numa comunidade em São Sebastião, perto de Brasília? No livro, Janones conta como explorou o caso. Segui provocando, alimentando a angústia deles, até que no dia 28, véspera da eleição no segundo turno, finalmente publiquei no Twitter minha foto em frente ao letreiro de São Sebastião. Missão cumprida, depoimentos, gravações, testemunhas e provas incontestáveis e irrefutáveis. Agora bora levar tudo para São Paulo porque a noite promete. Fiz eles de otários. Fecha aspas. Vocês entendem que o Janones colocou em período eleitoral que o Bolsonaro era pedo só para boicotar a campanha do presidente Biruliro? E antes de eu dar a conclusão do próprio Noblar, vamos ver o que o ministro Xande falou sobre esses casos. Candidato que divulgar fake news nas redes deve ter registro cassado, diz Moraes. Só que, para não restar nenhuma dúvida, nós temos imagens. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que assim fizerem irão para a cadeia. A posição do Tribunal Superior Eleitoral é muito clara, já foi dada em 2 casos importantes e vai ser aplicada nessas eleições. Quem se utilizar de fake news, quem falar de fraude nas urnas, quem propagar discurso mentiroso, discurso fraudulento, discurso de ódio, terá seu registro cassado, independentemente de candidato a qualquer dos cargos. Bom, acho que ficou claro, né? Então vamos aqui à conclusão do que é de esquerda, tá?
Abre aspas. Quem inventa notícias falsas não admite que inventou, a não ser um vaidoso em último grau. Se há crime nisso, Janones deve ser processado, julgado e condenado. É um réu confesso. Fecha aspas. Lembrando que processo já existe e tá lá no TSE. Agora é só uma questão da justiça cumprir o que prometeu, já que uma investigação é desnecessária quando se trata, segundo Noblar, de um réu confesso. E Janones já deu a letra, né? Pode vir, porque quem julga ele é o Xandão. Publicação do seu próprio Twitter. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Para finalizar, aproveitando que eu falei do Xande, o cara passou o fim de semana inteiro nos assuntos mais comentados nas redes sociais, porque rolou uns negócios envolvendo o nome dele. Primeiro, a treta envolvendo a perícia das imagens de Roma. Olha só o que aconteceu. Um agente da PF fez a perícia dizendo que a análise da polícia indicava que o empresário bateu no filho de Moraes. Os policiais federais concluíram que o empresário aparentemente bateu com hostilidade no rosto do filho do ministro. Beleza! Só que após essa conclusão da Polícia Federal, o representante da Associação dos Peritos divulgou uma nota em nome da entidade, dizendo que a forma que a perícia foi feita, sem um perito isento, como deveria ser, isso mostrava uma possível parcialidade na condução da investigação, colocando em xeque o relatório apresentado pela Polícia Federal. Já na contrapartida, a Polícia Federal ficou mega ofendida pela nota da entidade e meteu uma sindicância contra o perito da associação, não antes de, segundo a matéria da Veja, o diretor da Polícia Federal, seu Andrei, que por sinal é esse cara aqui, ter feito chegar ao conhecimento dos peritos que eles, com esse comportamento de se cobrar uma perícia técnica, estariam ajudando os agressores. E aí, sindicância contra o perito instalada. Só que o mundo capota demais, meu filho. O Estadão vai lá e do nada me solta a seguinte matéria. Polícia italiana diz que agressor encostou levemente nos óculos do filho de Moraes em Roma. O documento vai ser usado pela defesa do empresário para contestar a versão do ministro Moraes, que disse que seu filho levou um tapa do agressor. A primeira coisa que eu pensei quando eu li essa matéria foi no mangá de TikTok feito pelo Globo, relatando como a cena teria ocorrido. Vocês lembram, né? Rapá! Ok. Houve um equívoco pela minha parte. Também pensei no processo que vai rolar depois disso. Mas voltando à matéria aqui do Estadão, eles contaram que o relatório da polícia italiana diz, em resumo, que eles estavam batendo boca e, abre aspas, o empresário acertou levemente os óculos do filho de Moraes após reagir ao movimento do Barsi, que é o filho do Moraes. Fecha aspas. Ou seja, o filho do magnânimo fez um movimento, em reação a esse movimento, o empresário fez outro movimento que resultou num esbarrão no óculos do filho do ministro. Pelo menos foi isso que eu entendi. E para deixar tudo isso mais democrático, mesmo sem nenhuma previsão legal e sem a aprovação da PGR, Dias Toffoli nomeou o próprio Alexandre de Moraes como assistente da acusação contra o empresário. E você sabe o que a gente pode fazer? Nada, porque as imagens não foram disponibilizadas nem para a própria defesa do acusado. De imagem só tem o mangá do Globo que a polícia italiana desmentiu, né? E que fique claro, eu tô apenas lendo matérias de jornais e isso não é crime, né, pessoal do TSE que me monitora. E devido à democracia pujante, eu vou parar por aqui. E galera, toda vez eu falo, eu sei que eu vou falar de novo. Todo domingo tem o Te Atualizei News lá no teatualizei.app pra galera que é membro da família. Conteúdo super exclusivo pra quem me dá essa moral em tempos tão maravilhosos de democracia relativa consolidada. Além do News, temos vários episódios de podcasts e documentários esperando por você ir lá maratonar. Se você já faz parte da família, muito obrigado. Se não, corre lá e entra pra família. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Mas agora eu quero saber de vocês. Janones vai ser caçado? E o Alckmin? Alckmin tá caladinho porque não quer ser acusado de golpe quando o mercado expulsar o Dilma? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!